Você já pensou em comprar um Chevrolet Monza? Será que ainda vale a pena comprar um Monza hoje em dia? Será que dá muita manutenção? Nesse vídeo faço uma análise completa e te conto toda a história desse carro, todas as versões, vantagens e desvantagens, consumo e outras curiosidades. No final desse vídeo te dou um bônus e te apresento o novo Chevrolet Monza, já disponível no México e que em breve poderá chegar ao Brasil. Então fica comigo até o final desse vídeo e mate a saudade desse carro que marcou a história de muita gente. E você sabe como tudo começou? Essa máquina foi lançada no Brasil pela General Motors em 1982, mas sua história começou na década de 70. O projeto original foi desenvolvido e criado pela montadora alemã Opel quando o Monza foi criado na sua primeira geração. Seu nome era Ascona nas duas primeiras gerações e foi comercializado e fabricado em diversas partes do mundo. Dentre os países estão Venezuela, Inglaterra, África do Sul, Estados Unidos, Bélgica, Colômbia, Brasil, entre outros. A terceira geração do Opel Ascona foi lançada na Alemanha em setembro de 1981 e em março de 1982 a General Motors do Brasil já trouxe o Chevrolet Monza para cá. Estavam disponíveis as versões hatch de 3 portas SL e SLE, e essa configuração não existia em nenhum lugar do mundo. Ele também foi o primeiro carro com tração dianteira da Chevrolet. A marca optou por essa pegada mais esportiva, acreditando que o consumidor brasileiro preferia os carros coupé e hatch. Você sabe qual versão fez mais sucesso? Com certeza o que fez sucesso foram mesmo as versões de 3 volumes e 4 portas. No início, seu fraco motor 1.6 de apenas 72 cavalos não agradou muito, já que sofria para empurrar seus 1.100 kg. Além do seu motor fraco, o câmbio manual era de apenas 4 marchas e limitava bastante o desempenho do veículo. Mas a GM identificou rapidamente essa falha de projeto e no ano de 1983 já lançou o Monza com o motor 1.8. Este vinha com 86 cavalos a gasolina e melhorou bastante o desempenho do Monza hatch. 2 meses depois, em maio de 1983, a família crescia com a chegada do modelo sedã de 4 portas e em setembro daquele ano lançaram a versão sedã de 2 portas. Também trocaram o câmbio de 4 marchas para um de 5 velocidades, mais moderno e eficiente. Com essa evolução mecânica, o Chevrolet Monza caiu de vez nas graças do consumidor brasileiro. Essa mudança visual deixou o projeto mais interessante, com um porta-malas maior e mais 10 centímetros de espaço na carroceria. Com várias opções para atender vários públicos diferentes, já em 1984, o Monza foi o carro mais vendido do Brasil. Inclusive, foi uma festa na montadora que desbancou o Volkswagen Fusca, que era um carro popular e o mais vendido da época. Repetiu o mesmo sucesso em 1985 e 1986, passando o trono para o Volkswagen Gol somente em 1987. O carro era realmente muito bom, principalmente porque reinava absoluto em sua categoria. Para você ter uma ideia, o seu principal rival, o Volkswagen Santana, foi lançado só em 1984. O sucesso do Monza era tanto que roubava clientes até do grandalhão Opala, que era um modelo de luxo da Chevrolet, mas tinha seu projeto antigo como principal ponto negativo. Os consumidores optavam pela modernidade do Monza e deixava o tradicionalismo do Opala para trás. O Monza continuou evoluindo e oferecia várias opções interessantes aos seus consumidores. Uma delas foi a oferta do motor 1.8, agora movido a álcool, que mesmo com carburador tinha um desempenho superior comparado com o motor a gasolina. Outra surpresa foi a chegada do câmbio automático de 3 marchas, que foi uma grande evolução para as pessoas que podiam pagar por esse mimo. Mesmo com 3 marchas, além da marcha ré, o câmbio era suficiente para a época. Em 1985, surgiu a primeira restilização visual. Apesar das alterações serem pequenas, focadas ali na dianteira e traseira,
elas mantiveram o sucesso de vendas naquele ano. Já em setembro de 1985, chegava o esportivo Monza SR, que significa Super Racing. Era uma opção com rodas de liga leve, aro 14, carroceria hatch de 2 portas e pneus de perfil mais baixo. O câmbio de 5 marchas tinha relações mais curtas e o motor era o mesmo 1.8 das versões comuns, mas agora com carburação de corpo duplo e 106 cavalos de potência e 15,6 kg de torque no etanol. Ele vinha com um visual bastante diferenciado e até com bancos recaro de série. Com essa nova configuração, esse Monza SR fazia seu 0 a 100 km em 12,1 segundos, alcançando a velocidade máxima de 172 km por hora. Hoje não parece muito, mas na época eram números bastante expressivos para um esportivo de rua. Seu câmbio era encurtado e favorecia muito essa pegada mais esportiva. O interessante é que, por uma questão de padronização de linha de produção, todos os Monza equipados com motor 1.8 eram alimentados por esse mesmo carburador de corpo duplo do SR. O que diferenciava era um pequeno parafuso ali que bloqueava a abertura total do segundo corpo, o que limitava sua potência máxima nos 99 cavalos. Muito interessante, não é mesmo? Se você gosta de vídeos desse tipo, já aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e continuo falando desse recurso que os proprietários faziam para aumentar a potência do veículo. Todos eles, sabendo desse parafuso que bloqueava a abertura total do segundo corpo, compravam um Monza 1.8 em 1985 e retiravam esse parafuso para ganhar esses 7 cavalos a mais. Todos esses atributos mantiveram o Chevrolet Monza por mais um ano na liderança de vendas. No ano de 1986, ele também foi campeão de vendas, atingindo as 82 mil unidades comercializadas naquele ano. Era um resultado surpreendente para a época, principalmente por se tratar de um carro médio, que vendia mais que o Chevette, que era o seu veículo de entrada. No final de 86, foi lançado o Monza 1987, que tinha como grande novidade a apresentação do motor 2.0. Ele era carburado, mas rendia 110 cavalos de potência com 17,3 kg de torque. Isso permitia um desempenho ainda mais surpreendente para o vitorioso Chevrolet, bem acima do que o mercado oferecia na época. Para aproveitar o maior torque e melhor desempenho desse novo 2.0, a caixa de câmbio manual de 5 marchas recebeu relações mais longas, tornando o modelo mais silencioso e dócil nas rodovias. Foi outro tiro certeiro da Chevrolet, que alavancou ainda mais as vendas do Monza. Para você ter uma ideia, já no início do segundo semestre de 1987, os Monza 2.0 já apresentavam nada menos que 63% das vendas do modelo. Nessa época, eles eram classificados como um dos melhores carros vendidos no mercado nacional. A concorrência também trabalhava bastante, hein? E a Volkswagen seguia de perto todo esse sucesso. Eles trabalhavam muito para conseguir uma fatia do mercado para o Santana e sua perua Santana Quantum. Agora, quem reinava absoluta era a Santana Quantum, já que o Monza não teve uma versão perua. Mas esse assunto da Santana já fica para um próximo vídeo. A GM não queria perder mercado no ano de 1988 e providenciou uma nova restilização. O Monza recebeu nova grade, faróis, lanternas, para-choques e muitas melhorias no interior. As mudanças eram pequenas e quase imperceptíveis, mas mostravam ali ao consumidor que a Chevrolet buscava sempre melhorar o seu modelo. A versão esportiva SR e sua carroceria hatch deixaram as linhas de produção no fim de 1988, após pouco interesse do consumidor e vendas em baixa. A versão hatch saiu de linha, mas no mesmo ano que a Chevrolet apresentou sua grande novidade tecnológica, o Monza 500 EF,
uma homenagem ao piloto Emerson Fittipaldi, que havia acabado de vencer as 500 milhas de Indianápolis. A grande novidade dessa edição limitada estava no motor 2.0, equipado com uma injeção eletrônica multiponto, a mesma Bosch LE Getronic que equipou o famoso Gol GTI. A fábrica prometeu 5.000 carros e fabricaram apenas 1.700 unidades. O curioso é que as vendas dessa versão 500EF só se iniciaram em 1990, mais de um ano depois da sua apresentação. Mas a partir de 1990, as injeções eletrônicas popularizaram e começaram a aposentar os bons e confiáveis carburadores. Infelizmente, eles ficaram obsoletos no consumo, na performance ou manutenção. Até então, o único Monza injetado era o 500EF, e as demais versões e motorizações ainda eram alimentadas pelo carburador. Em 1991, mais uma inovação da Chevrolet, que lançou o Monza Tubarão. Houve uma grande mudança visual, tanto interna quanto externa, que popularmente ficou conhecida como Frente Tubarão. Como ele não era mais fabricado na Europa desde o final da década de 80, quando foi substituído pelo Vectra, o centro de design da GM do Brasil teve liberdade para desenhar o novo visual do Monza 1991. Tudo era inédito, além das tradicionais grades, faróis, para-choques e lanternas. Também capô, paralamas, tampa traseira e vidro traseiro foram revistos e refeitos. Para dar um outro aspecto visual ao Chevrolet Monza, a placa traseira, por exemplo, desceu do meio das lanternas para o para-choque. Essa mudança deixou a traseira totalmente modificada. O carro ficou maior, ganhando mais 14 centímetros no comprimento, e a frente ficou mais longa e afilada. Na parte traseira, o porta-malas ficou mais alto, o que garantiu 55 litros a mais de capacidade do bagageiro, crescendo de 510 para 565 litros. Foi mantida a mesma distância entre eixos de antes, de 2,57 metros, deixando o Monza Tubarão um pouco desproporcional. A frente ficou muito longa, depois do eixo dianteiro, e comprida depois do eixo traseiro. Mas, como um todo, as modificações melhoraram muito o carro, que novamente arrebentou nas vendas. Toda a linha do Chevrolet Monza ganhou injeção eletrônica, menos a versão básica de entrada com o motor 1.8, que se manteve carburado por mais alguns meses. O 2.0 injetado manteve os mesmos 110 cavalos de potência, perdendo até um pouco de torque. Basicamente, era um sistema eletrônico bastante arcaico, que serviu apenas para aposentar o bom e velho carburador. Se ele fosse mantido, poderia pegar mal para a GM na época, tirando o ar de modernidade dado pelo novo visual do carro. Em 1992, já havia a injeção multiponto, que equipava a versão topo de linha Classic SE, equipada com um motor 2.0, que rendia a maior potência que o Monza já teve, que são bons 121 cavalos de potência. O novo design reposicionou novamente as vendas do Monza, que agradou bastante ao público consumidor. O mercado gostou das novas formas, do porta-malas espaçoso e também da mecânica injetada. As vendas, como sempre, se mantinham em alta, mas ainda existiam limitações. O novo projeto foi feito com a mesma plataforma do velho Monza de 1982, e a idade começou a pesar. Para continuar competitivo, seria necessário ampliar a distância entre os eixos dianteiro e traseiro, mas isso só seria possível com uma nova plataforma, ou seja, refazer do zero um novo carro. Houve também a versão chamada Monza High-Tech, que tinha painel digital e freios ABS com discos nas 4 rodas. Na Alemanha, já haviam lançado o Chevrolet Vectra, e em 1993 aconteceu o mesmo no Brasil. Mas o Monza seguia firme, hein? Lutando, e em 1994 abandonou as siglas SL
e SLE, substituindo por GL e GLS. Essas versões contaram com os motores 1.8 multiponto e 2.0 na versão GL e 2.0 multiponto nas versões GLS. E durante 14 anos de fabricação ininterruptas, foram fabricados 857.810 unidades do modelo. O que será que justificou tanto sucesso? Eu já te falo. Mas antes que você se esqueça, se estiver gostando já pode deixar seu like, ok? Dessa forma você compartilha essas informações e ajuda várias pessoas. Te agradeço e continuo apresentando os muitos acessórios que contribuíram para o sucesso desse carro. Existiam versões com direção hidráulica, ar-condicionado opcional, desembaçador traseiro, vidros e travas e retrovisores elétricos, farol de milha, rodas de liga leve, mala elétrica, luz de neblina e descanso para o braço nos bancos traseiros. A linha Classic, topo de linha, foi marcada por muito requinte, que ainda era encontrada com bancos de couro e demais acessórios de luxo para a época. E qual será o preço do Monza hoje em dia? Na verdade, preço é algo muito relativo, porque envolve, inclusive, o estado de conservação. Logo volto nesse assunto, nos pontos positivos e negativos. Por ser um carro forte, de mecânica barata e confiável, muita gente usa o Chevrolet Monza para o trabalho, ou seja, muito cuidado na hora da compra. Muitas pessoas compram um modelo barato e vão reformando aos poucos. Os modelos mais conservados valem pequenas fortunas. Seu desempenho era compatível para a época e, mesmo pesado, respondia muito bem em baixas rotações. Sua velocidade máxima variava entre 165 e 168 km por hora. Sua suspensão é extremamente macia e, como um tipo Chevrolet, proporcionava bastante conforto. É muito prazeroso dirigir e atende muito bem em viagens. Sua versão com 5 marchas e até mesmo a versão automática possui uma relação longa que permite poucas mudanças de marcha durante o trajeto. Como é um projeto antigo, o carro não possui muitos elementos de segurança, mas é bastante confiável dentro dos parâmetros da época. Seu consumo não é dos melhores, ficando entre 7,7 e 8,5 na cidade com gasolina. Mas, se comparado ao Santana, que era o seu principal concorrente, o consumo é compatível. Na estrada, dependendo do pé, dá para fazer até 14 km por litro em velocidades de até 100 km por hora. Mesmo sendo um projeto antigo, suas peças de reposição são encontradas com uma certa facilidade, tanto em autopeças quanto na internet, que suprem bem todas as demandas. Seu acabamento, principalmente na versão Classic, é bastante luxuoso. O estofamento é bem trabalhado e combinava com a cor do carro. Por exemplo, se o Monza fosse azul, a forração dos bancos e acabamentos de porta-malas vinham no mesmo tom. E os pontos positivos? Será que são muitos? Com certeza que sim. O primeiro, é claro, é o preço, já que você usufrui de um bom conforto pagando muito pouco. Pesquisando na internet, os preços variam entre 2 e 35 mil reais. Seu acabamento interno é com material de boa qualidade e deixa muito carro novo no chinelo. Sua manutenção é muito confiável e barata. Se bem cuidado, nunca incomoda. Também possui uma boa estabilidade em seu conjunto mecânico, que oferece bastante segurança. E pontos negativos, será que são muitos? Seus pontos negativos ficou por conta da reposição de peças de acabamento, que não são fáceis de encontrar. Quando encontra, não é muito barato. Se for comprar, preste atenção se não está faltando muitas peças de acabamento. Seu consumo, como eu já falei, também não é dos melhores, e dependendo do pé, o consumo vai lá em cima, principalmente se as versões carburadas não estiverem com a manutenção em dia. Outro ponto negativo é que o Chevrolet Monza é um carro visado para roubo e está entre os 10 carros mais roubados do Brasil. Esse sonho de consumo da classe média brasileira da época saiu de linha, dando lugar ao Vectra.
se despedia do mercado esse belo carro que foi o mais vendido do país por 3 anos consecutivos. O valente Monza certamente marcou época, principalmente por ser um dos melhores carros vendidos no Brasil entre as décadas de 80 e 90. E será que vale a pena comprar hoje em dia? Com toda certeza. Na minha humilde opinião, acho um ótimo custo-benefício. Por um preço justo, você leva algo muito confiável para casa, que vai te proporcionar um ótimo custo-benefício. E você, já teve alguma experiência com o Monza? O que você acha do carro? Diga aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em conhecer a sua história. Já conheceu o novo Monza? Aproveito a oportunidade e deixo esse vídeo disponível. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.